Eles não nasceram em berços de ouro, não tinham um sobrenome certo, nem um caminho pronto. Eram pessoas comuns, mas carregavam dentro de si algo tão poderoso que o mundo não viu chegando. E essa é a série Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários. Você vai conhecer hoje uma pessoa que parecia improvável, até que chegou um tempo em sua vida que foi impossível que essa pessoa fosse ignorada. Um menino chamado José Areia. O pastor, a missionária que ia pregar nessa cidade, ela não pôde ir. E eu estava hospedando na casa da irmã dela. Ela falou assim, você não quer ir nessa agenda comigo? Pra mim, não. Eu falei, eu não estou fazendo nada. Mas pergunta o pastor se ele vai deixar eu ir nessa cidade de Muniz Freire. E aí, ela falou e eu fui. Quando eu chego lá, que eu vou para a janela, passa um menino bonito. Eu disse, desce, que sobre o corpo dele tem um câncer. E eu vou te usar. No meio da rua, doidinho assim. Corri, eu falei, moço, assim diz o Senhor, que o câncer está recebendo ordem hoje. Porque, meu Deus, ele dá ordem a câncer. Ô, glória! E ali Deus fez um mover lindíssimo. E esse menino ficou chorando. Daqui a pouco o empregado dele entra e fala, olha, aqui que tem uma missionária. Meu patrão está mandando chamar ela. E era José Areias, um grande amigo, que foi meu provedor por muitos anos. E o José Areias era da presbiteriana. E ele não tinha mãe, mas um grande empresário naquela terra. E ele falou, eu quero entender o seu Deus. Porque realmente eu adquiri um câncer e eu estou num processo. E foi falando, e eu falei, a morte não vai te levar. Porque Deus levanta um grande instrumento na terra. E ali fez uma aliança. E dessa aliança eu ia sempre naquela terra. Sempre naquela terra. Mas servindo o ministério anterior. Que eu fazia parte. Mandava os relatórios para a convenção da onde eu ia. E o pastor presidente, que morava aqui, mandou me chamar. Falou, nós estamos precisando dela. Ela é uma missionária do nosso campo, que nessa época eu já tinha sido consagrada. Eu estava como diácono e depois eles me consagraram. A Assembleia de Deus não tinha o hábito de consagrar mulher e muito menos mãe solteira. Mas ele diz que Deus, pela sua velocidade que estava trabalhando, ele queria uma pressa nas consagrações. E me consagrou. E a missionária, eu vim para Brasília. Vim para servir a cidade ocidental, aqui no Goiás. Para poder substituir um pastor, coisa rápida. Que eu pensava que era rápido, que eu ia voltar, porque Brasília, para mim, eu não conhecia, assim, só conhecia mesmo a família do pastor, que me trouxe mesmo, e não tinha também afinidade nenhuma com a terra, com a cidade, com nada, e achando tudo muito caro, na casa dos irmãos, morando no fundo da igreja. E aí foi quando, em um culto, porque era um culto profético lá no Gama, muito grande, mesmo. Isso era mais ou menos já que ano, o bispo? Já era no ano de 2020. Já era no 2021, por aí. Já era. Eu já estava aqui. E aí eu pensava muito em ir embora. Minha alucinação era para ir embora. E aí foi quando eu conheço aí a Márcia Mesquita. Não, 2020 não, bispo. 2000 e... A gente está em 25? Não é 2020, né? 1997, Lucas nasce. Nesse período que Lucas nasce, já começa a minha trajetória de 1998. Uhum. Deus começa a fazer um embate muito forte na minha história. Tudo com muita violência. 2019... já começa toda essa transação de saída de Nanuque. 2009, não? 1997. Isso. 1998 e 1999. 99. Isso.
Isso. E aí já começa já esse aceleramento. Eu já no mundo já. Uhum. Com 19 anos Uhum. aí, eu já estava já no mundo. E com uns 20 anos, eu já estava aqui dentro de Brasília já, sendo consagrada aqui a pastora, porque eu ia assumir a cidade ocidental. E os pastores resolveram fazer um conselho de pastores na época Uhum. e falar que a região era uma região de principados e os principados respeitariam uma logística de unção pastoral. Porque a igreja era pequena, estava com muito problema, mas... E foi a minha primeira igreja a pastorear de bar de murro, de bar de soco, de bar de circunstâncias. Foi lá na cidade ocidental, já com 21 anos. Com 21 anos para 22 anos, já estava já dentro dessa transação. E foi quando eu realmente entreguei a igreja, né, com um período de 1 ano. E aí eu pensava que eu ia embora. Voltei para a sede no Gama. E quando eu volto para a sede no Gama, o pastor falou, não, vai ficando aí. Deus disse que é Brasília. Né? E Deus vai te abençoar. Né? E eu falava, abençoar como, gente? Como é que é esse negócio? E foi quando, assim, o culto, ele era realmente os cultos muito proféticos, as vigílias, era mais de 5.000 pessoas, Deus fazia muita coisa, porque Deus usava ele demais da conta. Então, foi quando a Márcia, ela trabalhava, né, na administração do Gama, e ela ouviu falar desses cultos dele, e ela me viu limpando a igreja. E ela falou assim, eu te vi dando uma saudação missionária, você está gostando daqui? Eu falei que não. Eu falei, não estou gostando. Você não está gostando da gente? Eu falei, não estou gostando, não. Eu quero ir embora. É que Brasília também tem um mistério, né, Bispo? Tem. Brasília ou ama ou odeia, né? Odeia. Quando eu cheguei em Brasília, em 2007, eu cheguei em Brasília e eu odiava Brasília. Eu e a Cibele, a gente odiava. Todo dia a gente pensava em ir embora. Todos os dias a gente pensava em ir embora. Mas depois que a chave virou também, a gente nunca mais quis sair. Isso! Né? O Brasil tem isso, ou ama ou odeia, não tem meio termo. E Deus me aprendeu a força. E foi naquele momento ali que Deus, assim, me prendeu a força dentro daquele lugar. Ela viu, né, que eu estava muito ferida. E por eu estar ferida, ela tomou uma atitude de me dar uma cesta, de fazer alguma coisa pela missionária. E aí ela, vai lá em casa orar com os missionários, porque era uma agência assim, missionária, tinha muitos missionários, e morava numa casa missionária. E aí a gente fomos e ficamos impactados com a casa, porque tinha piscina, coisas que a gente não via, né? O Hélito e o André não via no Nordeste, eu nunca tinha visto nem na NUC. E ali, após ela, a senhora quer ir mesmo embora? Eu falei, quero. Eu só estou orando para Jesus mandar minha passagem. E ela falou, fica aqui 4 dias. E eu fiquei 4 anos. 4 anos na casa dela, né? E Deus tinha uma obra, né? Deus tinha uma obra na casa dela. Eu perguntei a ela se ela tinha filhos. Ela disse que não tinha filhos. E eu vi uma menina correndo na casa. E aí eu disse para ela, falei assim, você vai ter filhos? Ela falou assim, é impossível, porque eu já fiz 3 inseminações e nenhuma deu nada e tudo. Eu falei assim, então vamos puxar uma campanha de adoração e de oração aqui na sua casa. E Jesus vai abrir essa madre. E começamos a orar, e ora 1 ano, 2 anos, e foi orando, e nada de acontecer. Mas um dia do aniversário dela, Jesus chegou. E Jesus falou, foi um momento muito esquisito, viu, Marcelo? Você que gosta de coisas esquisitas. O marido político, foi aí que Jesus me joga dentro da política, assim, né, para ser intercessor mesmo da nação, que eu não sabia qual era o caminho, como que era. E quando eu vou morar dentro dessa casa, o marido é político. E por o marido ser político, né, por o marido ter a política de Brasília nas mãos, ele fez a festa dela num hall político. E estava lá todo mundo. E ele não estava um pingo simpático para ter essa oração.
E ela falou, não, não é meu aniversário, se é o meu aniversário, Eu escolho, né? eu escolho, na hora do parabéns, a missionária entra para poder fazer a oração. E foi nesse momento que chegou, Tei! E mudou a história da casa. Porque Deus toma minha boca e diz, no ano que vem, o meu Senhor manda dizer que será 3 pessoas dentro dessa casa. A festa acaba na hora, Marcelo. Os deputados levantam, começam a falar que missionária só queria dinheiro e que era para ele tirar eu da casa dele, com muita pressa, e virou um rebuliço dentro dessa casa. E foi um rebuliço mesmo. Quando foi, passando depois dessa festa, 4 meses, a Márcia aparece grávida, a Débora, que você conhece. Hoje ela tem 15 anos, para a glória de Deus. É forte, hein? É forte. E aí Deus usa essa gravidez para me segurar em Brasília, porque Deus diz, enquanto ela está grávida... E tem mais, Marcelinho, vamos voltar lá. Deus diz algo a respeito desse menino. Deus disse assim, da infância tu não cuida, mas da adolescência, aonde você estiver, eu, o Senhor, colocarei na tua mão. Que era Lucas. Que era o Lucas. Enquanto Deus estava trabalhando na casa da Márcia, Deus já estava trabalhando no coração do meu pai para liberar o Lucas para morar comigo e me dando uma estabilidade dentro de Brasília. E Deus dizia, eu, o Senhor, não deixei você cuidar da infância, mas da adolescência tu vai cuidar. Não te preocupes. E Deus já estava fazendo o cenário aqui. Então, nesse cenário, o Senhor, ele faz algo que enquanto Márcia estava gerando a Débora, Deus estava dizendo, eu gero a criança, mas também gero o seu chamado. Agora está chegando o tempo de ir para as nações. E eu não entendia nada. E ali o Senhor foi trabalhando de uma maneira sobrenatural, porque Ele é um Deus que comunica. É por isso que eu não acredito no Deus que ilude pessoas. Eu acredito no Deus de Abraão. Vai, porque eu vou te mostrar, mas com responsabilidade. A geração de hoje é muito irresponsável. De mexer com o coração das pessoas, dizer que está enviando, as pessoas é enviada e não chega o recurso, não chega nada. Não chega a provisão, não chega Deus, não chega nada. Muitas pessoas desviadas, Marcelo, por causa desse tipo de comportamento, infelizmente, da igreja brasileira e de outras igrejas também. Mas eu acredito que na nossa cultura tem muito mais esse tipo de abortos do que nas outras culturas. Mas o meu Deus, o Deus que eu posso testemunhar, é um Deus responsável. É um Deus de milagre. Era um Deus de comunicação. E quando ele está falando aqui, ele já deu ordem aqui.